Ligue 258-777-592 ou 916-637-910. Nobre Móvel. Mobiliário com classe. Estamos já com 1 minuto para lá do sinal das 10 da manhã. Mais uma vez, bom dia, boa segunda-feira. Um ótimo acordar com as manhãs da tua rádio oficial. Manhã de início de semana com, nesta altura, 14 graus em Viana do Castelo, 13 no Porto e 13 em Braga. Está na altura de voltarmos ao nosso Finanças no Minuto. A edição de segunda-feira é sempre marcada por esta rubrica. Finanças no Minuto é uma oferta Censos, uma empresa Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Como é habitual, no Finanças no Minuto trazemos sempre a estúdio o Miguel Domingues, CEO da Censos. Olá, Miguel, muito bom dia. Bem disposto? Rui, bom dia. Bem disposto, sim. Depois de mais um fim de semana onde deu para descansar, de alguma forma, ou recuperar algumas energias, há que voltar ao ativo. E hoje com um tema bem interessante, porque é um tema, enfim, que temos todos de pensar nele, porque tem muito a ver também com sustentabilidade, correto? Exatamente. Hoje vamos falar sobre economia circular, que é um tema cada vez mais utilizado e cada vez mais noticiado, mas esclarecer um bocadinho alguns conceitos do que é verdadeiramente a economia circular. Muito bem, então vamos saber, em primeiro lugar, que tipo de economia é que nós temos neste momento. Nós hoje temos uma economia que é chamada economia linear. A economia linear basicamente está pela extração dos produtos. Depois nós temos os recursos naturais, temos a transformação em matéria-prima, produzimos, distribuímos, consumimos e deitamos fora. Basicamente é isso que acontece. É tudo uma cadeia em que tem um início na extração de recursos naturais e tem um fim no caixote de lixo. Portanto, basicamente é isso que nós fazemos, e quanto mais nós somos, em termos de população mundial, quanto mais consumo, quanto mais a economia se desenvolve, mais consumimos e, portanto, mais lixo produzimos, etc, etc. E, portanto, qual é o maior problema da economia que nós temos? É que os recursos naturais não são eternos. Portanto, se nós não vamos extrair petróleo para sempre, não iremos extrair outro tipo de minérios para sempre. O lítio, por exemplo, que agora é muito usado, já estamos com um problema de recursos. Não vamos extrair o cobre para sempre, etc, etc. E, portanto, tem que haver uma forma de a gente equiparar àquilo que acontece na natureza. Se você for a um bosque, o que é que acontece? Acontece que cai um detrito, uma planta que morre, ela deteriora-se, cria-se, a seguir alimenta uma raiz que cresce nova e anda assim consecutivamente. E, portanto... É exatamente isso que é a economia circular. Portanto, é a criação de um sistema que nos permita recuperar aquilo que produzimos. Reutilizar. Sim, reutilizar. Tem uma série de situações que passa a economia circular. Não é só o reciclar aquilo que nós utilizamos. Basicamente, nós temos que pensar num sistema que tenhamos a capacidade de, inclusivamente, desenhar o próprio produto, começar a produzir com a intenção de, quando ele chegar ao fim de uso, poder-lhe dar um segundo uso, ou poder utilizar componentes, poder fazer o desmantelamento desse produto e poder dar uso para outras situações. E isto, eu gostava de saber que este conceito de estratégia de economia circular assenta em que, primeiro, desmaterialização. O que é desmaterialização? É nós deixarmos de utilizar tanto material. O facto, por exemplo, a digitalização, deixamos de usar papel. O facto das videoconferências, deixamos de utilizar tantas locações para poder fazer as reuniões ou para poder fazer essa situação. Tudo isso passa por nós utilizarmos menos recursos para ter a mesma utilidade. Temos a redução, que tem a ver com nós reduzirmos o nosso consumo de produtos, seja de que género for, mas nós temos uma capacidade de reduzirmos. Não esqueça, por exemplo, na situação alimentar, é brutal o desperdício alimentar que houve. Na semana passada foi o Dia Mundial contra o Desperdício Alimentar, e se nós formos ver percentagens que no mundo ocidental, se calhar 40% da comida produzida acaba no lixo, nós estamos a ver que isto tem a ver com a questão do consumo. Nós precisamos de reduzir o consumo. A terceira situação é a reutilização. O que é a reutilização? É basicamente nós temos uma situação que serve, um equipamento que serve para um determinado fim. Quando ele tem esse fim de vida, nós reutilizarmos para outra coisa, fazermos o uso de outra situação. Estávamos aqui antes de começar o programa a falar que eu, lembro-me quando era pequeno, quando uma t-shirt já ficava mais gasta, a minha mãe pegava,
rasgava a t-shirt, tirava as partes e dava panos de pó. Nós estamos a pegar no mesmo produto e a reutilizar para outro fim. Hoje o que é que fazemos? Pegamos na t-shirt quando não está gasta e deitamos-la ao lixo. Basicamente é isso que acontece. Portanto, aqui o conceito é diferente. A recuperação, o que é a recuperação? Aqui sim entra a reciclagem e o problema é que nós temos que fazer uma alteração da concepção dos produtos para que a reciclagem seja muito mais eficaz. Situação que não é hoje. Você hoje pega num telemóvel, por exemplo, pega neste ano de telemóvel e você como é que faz a reciclagem disto? É muito difícil, estão os componentes todos muito integrados, temos que produzir de uma forma que quando chegar ao fim conseguimos fazer o desmantelamento e a poder utilizar o maior número de componentes possíveis. Oferta Sensors, para isto, para depois dar uso à reciclagem. Isto é que é a economia circular. Okay? É importante nós percebermos que não basta só a questão da reciclagem. Tem que se ir um bocadinho mais além. Muito bem, mas atenção, importante não confundir isto também com a reciclagem propriamente dita, não é? Exatamente, é que a economia circular não é uma gestão de resíduos e reciclagem. Não tem a ver com o facto de a seguir nós vamos reciclar o plástico e vamos dar outro uso ao plástico. Eu, por exemplo, uma das formas de alteração ou uma das situações da economia circular era, por exemplo, nós nas embalagens de plástico elas poderem ser reutilizadas. Eu dou-vos um exemplo. Os sacos plásticos do supermercado foi um ato de economia circular. Na prática foi. O que é que acontece? Antes as pessoas pegavam no saco plástico e o que é que faziam com ele? Acabava no lixo. Hoje o que é que fazem? Aqueles sacos são reutilizáveis e as pessoas vão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes com o mesmo saco. O que significa que estão a fazer uma economia circular. Eles não precisam de gastar tanto recurso para ter a mesma utilidade. Agora já está a ir para a situação das frutas, etc, etc. Agora isto tem que ir, por exemplo, o design dos produtos. Eu dou-lhe um exemplo. Uma caixa de um brinquedo, nomeadamente, muitas vezes tem plástico, tem papel, tem metal, tem uma série de situações incorporadas na mesma embalagem. É preciso saber redesenhar isto. Fazer de forma a que no final possa ser reutilizado para outra coisa qualquer ou possa ser facilmente descartável e reciclável. Você hoje... Quantas pessoas são que pegam numa caixa de brinquedos que têm uma película de plástico colada e que estão com a paciência de separar o plástico do cartão, reciclar o cartão, meter um metal para um lado, plástico para o outro? Não fazem isto. Isto é descartado no lixo. Portanto, não há facilidade. A economia circular tem que haver uma transformação da maneira de desenhar os produtos, na maneira de conceber os produtos, de fazer uma forma diferente para no futuro isto possa ser tudo muito mais facilitado. Nós temos que pensar no momento da não utilização do produto, do fim do chamado vida útil do produto. Nós temos que, ao desenhá-lo, pensar no fim. E hoje só pensamos na utilização dele. Nunca pensamos quando ele deixa de ser utilizado, como é que é possível nós descartarmos e reutilizar aquilo os componentes que ele tem. E com isso já ficamos a perceber o porquê, efetivamente, desta economia circular. Mas há benefícios e potenciais impactos, precisamente com esta nova economia circular, ou regresso a esta economia circular, como bem dizia o Miguel no início. O regresso houve, eu quando digo regresso, quer dizer, não há. Eu lembro-me quando era criança de que as caixas de sapatos eram todas utilizadas para fazer arquivo e para guardar coisas. Eram utilizadas as caixas para fazer isso. Ainda hoje eu tenho muitas caixas de sapatos a guardar esses anos de situações. Isto é uma reutilização e não pegar na caixa de sapatos e deitar para a reciclagem, mesmo que vá para a reciclagem. Repare, eu estou a ter uma utilidade muito mais na reutilização do que propriamente na reciclagem. Agora, os benefícios. Primeiro, nós vamos reduzir o consumo de recursos naturais. Repare que nós temos em 2010 o mundo inteiro consumia 65 mil milhões de toneladas de recursos naturais ou de matérias-primas. Em 2020 utilizávamos 82 mil milhões. Vocês estão a ver a diferença que existe só em 10 anos. Isto vai acabar. Isto chega a um ponto em que não há capacidade. Portanto, um dos grandes benefícios disto é a redução, a pressão que existe sobre recursos naturais. Uma outra situação, e eu aqui defendo esse conceito, e o Rui há bocadinho também estava a conversar que entendia que se calhar o conceito não era bem este, é que isto vai dinamizar a economia. Nós, na prática, a economia circular será a forma de nós termos um crescimento da economia contínuo sem haver pressão sobre aquilo que é finito. Ou
Você repara, como é que a economia hoje, que é vista pelos capitalistas, como é que isto vai acabar algum dia? Quer dizer, nós só dizemos isto tem que crescer, crescer, crescer. Mas cresce até onde? Cresce até quando? Vamos descobrir novos planetas? Até onde é que isto vai? Como é que isto tem que crescer? Isto tem que chegar a um ponto que ele tem que crescer através da reutilização daquilo que já utilizamos. Porque senão isto não é um ciclo, isto não é finito. E portanto, essa eu acho que é uma das principais vantagens. A segunda, eu vejo menos pressão, e nós hoje estamos a sentir a pressão do que é os recursos naturais. Repare como é que está o preço das matérias-primas em tudo. Ou uma pressão da procura do crescimento. Olha como está o ferro, olha como está o cobre, olha como está o próprio cimento, como está o gás natural, como estão os preços da energia. Porquê? Porque isto não circula, está tudo a ir buscar ao mesmo. No dia em que isto circular, já vai haver uma estabilização maior do preço das matérias-primas. A segunda questão é que vai haver uma economia acrescida. Que o Rui achava que hoje, para produzir, que se fazia... Não, quando nós produzimos com o sentido de desmantelar, depois vai haver, por exemplo, no desmantelamento passa a haver uma coisa que não existe hoje, que é alguém que faça o desmantelamento, que utilize as peças, que faça a distribuição das peças para o sítio para onde elas têm que ir e possa fazer a reutilização disto. Percebe? Passa a haver aqui uma economia com menos pressão sobre os recursos naturais. Uma outra questão é que, repare, só a extração dos recursos naturais de matérias-primas consome 45% do CO2 emitido para a atmosfera. Se nós não pressionarmos isto e fazermos formas de reduzir, vamos ter menos redução, muito menos poluição a esse nível. Portanto, muitos benefícios associados a esta economia circular, claro. Algo que já devíamos estar a colocar em prática há algum tempo. Quem é que determina isto, Miguel? Quem é que tem capacidade para... Eu acho que todos nós temos capacidade, e a primeira coisa que nós temos de ter capacidade é que temos que encarar que se calhar as coisas vão custar um bocadinho mais dinheiro. E nós próprios temos que pensar que se calhar teremos que ter esta sociedade do consumo, esta própria sociedade do consumo tem que se reduzir um bocadinho. Porque eu quando digo, e há bocado estamos a falar e bem, quando nós estamos a produzir um produto, se estamos a produzir um produto já a pensar no desmantelamento dele no final, esse produto na produção vai sair mais caro. Okay? E nós temos que ter capacidade para poder fazer isso. Mas também a questão é, se nós hoje, em vez de consumirmos 3, consumimos 2, ou em vez de consumirmos 5, consumimos 4, ou mesmo consumimos 10, consumimos 8, o que vai acontecer é que nós não vamos ter esse impacto financeiro no nosso bolso para poder aceitar isso. A seguir, isto é, sabe, quem comanda aqui é sempre o consumidor. É o consumidor que faz pressão. E é o consumidor que vai obrigar depois a todas as empresas a fazer isso. Evidentemente que a regulamentação governamental ajuda muito. Veja-se o caso dos sacos. Foi regulamentação governamental. Uma coisa que eu defendo, esta é uma opinião própria, todos os produtos de plástico e metal deviam ter tara, okay? Para eles poderem ser nos mesmos sítios onde a gente os compra, nos mesmos sítios que a gente leva para poder fazer a rotação disto. Mas isto são questões governamentais agora. O governo não é a responsabilidade, não é só dele. Nós muitas vezes não nos podemos descartar sempre para cima do governo. Temos que ser nós no dia a dia a poder fazer esta pressão para que a economia circular vinga o mais rapidamente possível. Tem muito a ver com formação cívica também, não é? Sim, exatamente. Miguel, para terminarmos e para resumirmos para quem não apanhou esta conversa na sua totalidade, 1 minuto ou menos para resumir que economia temos e porque é que devemos evoluir para a economia circular. Basicamente, nós hoje temos uma economia linear no conceito de que nós extraímos recursos naturais e a única coisa que nós vemos no final é que descartamos para o lixo aquilo que consumimos ou aquilo que quando deixa de ter vida útil. A economia circular tem que ser pensada quando se produz, já se está a pensar qual é o fim e o que é que se vai dar o fim, qual é o destino que se vai dar com o produto quando ele deixar de ter utilidade. Portanto, é um pensamento de que tudo é reciclável ou tudo é reutilizável em primeiro lugar, ou seja, utilizar para outros fins as coisas, consumir menos, reutilizar e no final aquilo mesmo que a gente não conseguir reutilizar ou desmantelar para dar outras novas matérias-primas, aí sim fazer uma reciclagem muito mais eficaz disso. Ficamos com essa dica importante e com estes conceitos que também é importante interiorizarmos todos nós de forma a que se consigam colocar em prática e tornarmos este mundo ainda melhor e, obviamente, uma economia melhor e mais saudável, não é? Porque também é isso que se pretende, Miguel. Sim, também é isso que se pretende, mas eu acho que aqui, acima de tudo, estamos a querer garantir a sobrevivência no futuro. Exatamente.
Miguel Domingues, obrigado. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse. Finanças num minuto. Para seguirem também através das plataformas digitais em radioaltominho.pt, também através da aplicação móvel e, claro, ainda também através de todas as redes sociais. Esta semana falamos de economia circular. Voltamos então na próxima semana com mais temas de interesse. Miguel. Até para a semana, Rui. Até para a semana. Obrigado, Miguel Domingues, no Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. 17 minutos depois das 10 da manhã. Alto Minho. Já daqui a pouco temos Written com Friday. Lembrando que hoje é segunda-feira, mas mais parece sexta, porque amanhã é feriado. Não sai daí. Se achas que a tradição já não é o que era, tens toda a razão.